Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 8, 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Como eles insistissem, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passagem muito conhecida de todos nós, conhecida com o título de A Mulher Adúltera. Na realidade, poderíamos até dar outros títulos para esse trecho, não é verdade? Temos aí que Jesus é colocado numa situação bem complicada. Nós olhamos assim o contexto e lemos o texto de forma muito rápida, mas se a gente for parar um pouquinho, pensar, se colocar naquela situação de Jesus, naquele contexto histórico, naquele momento, com aquele povo, com aquelas pessoas, é uma situação bem perigosa, porque qualquer vacilo, digamos assim, de Jesus ali, poderia ele ser apedrejado junto com a mulher. Vejam, era uma cultura que julgava instantaneamente, no momento. Bastava alguém ali para dizer uma palavra, para encontrar um argumento convincente e incitar ali aquele povo, aquele grupo de pessoas que estava ali, e era instantâneo o julgamento e também a execução, né, da pena. Então nós vemos que é um contexto perigoso para Jesus. Nós temos também um paralelo muito interessante no capítulo 13 de Daniel, que é aquela acusação infundada contra a jovem Susana, que dois homens, sentindo desejos por ela, acusam ela de estar também adulterando com um jovem que não existe. E ao ser levada para julgamento e para ser apedrejada, ela faz uma oração clamando a Deus pela sua inocência, para que apareça a sua inocência, e o jovem Daniel se levanta também para argumentar e defendê-la. E veja, também uma situação muito arriscada de Daniel naquele contexto, porque ele também poderia ser condenado, poderia inclusive ser acusado de ser ele o jovem que estava com ela, né? Então nós percebemos aí, nesse paralelo entre a jovem Susana e a mulher adúltera do Evangelho, uma que era inocente, que estava sendo condenada, e que alguém precisa se levantar, uma voz, inclusive um jovem, né, se levantar contra todos os sábios, contra os anciãos lá, contra os doutores da lei que estavam por condená-la, só por considerarem a voz, a palavra de outros que estavam com ele, né, o corporativismo ali já existia, estavam condenando a jovem. Precisa um outro jovem se levantar para trazer a voz da razão. E aqui Jesus também precisa se abaixar, se colocar no chão, escrever, meditar, refletir e usar uma palavra ali, um argumento para que todos eles parem e pensem, né? Com a própria consciência e verificarem que eles também não têm o direito de condenar alguém porque eles também têm pecado. Então Jesus, é claro, com sua sabedoria humana e divina, ele vem de uma forma muito diferente, muito convincente, a sair dessa situação. Mas é para nós pensarmos, né? São duas situações em que a mulher não representava muito para a sociedade daquele tempo. Então ali a dignidade da mulher, da pessoa, era o que menos valia. Eles estavam somente interessados ali em fazer valer o direito da lei, a opressão, o poder da lei e aqueles que controlavam a lei. Então, tanto Daniel como Jesus depois, né, no texto do Evangelho de hoje, a gente vê aí que vai trazer a razão, a misericórdia.
diante da miséria daqueles que queriam apenas usar a lei pelo poder, pelo simples fato de exercê-la e de se impor diante de outras pessoas, Jesus vem trazer, apresentar a miséria de cada um e apresentar a sua misericórdia para nós. Então, que nós possamos nessa palavra de hoje pensar nisso. Será que nós estamos indo com a maioria, julgando com facilidade, condenando com facilidade? Ou usamos também um pouquinho da razão, do espírito, do estar em oração, né? Jesus passou a noite em oração aqui, depois veio ao templo, então teve aí o discernimento para poder sair dessa situação e usar a misericórdia contra uma pessoa que mesmo pecadora merecia a misericórdia de Deus. Que nós possamos refletir sobre esses aspectos da leitura de hoje e que tenhamos a força do Espírito Santo para ser bem conduzidos, bem orientados a cada dia. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.